Uma senhora gentil está levando compras para casa. Quando ela fecha a porta, uma rachadura se forma na parede e uma telha desliza do telhado, caindo no chão e se estilhaçando. No dia seguinte, o construtor local parece confuso. Ele havia consertado problemas semelhantes em outras casas nas últimas 2 semanas. Ele vai consertar a rachadura e o telhado como antes, mas já pensa que logo estará em outra casa com o mesmo problema. Às vezes, os idosos são assim, quebrando coisas de propósito para que alguém venha visitá-los. Enquanto o pagamento for justo, ele seguirá fazendo os reparos. Naquela noite, a velha está na cama quando é acordada por algo caindo em seu rosto. Uma rachadura no teto acima de sua cama está fazendo o gesso cair sobre ela. O que está acontecendo nesta casa? Ela teria que contatar o construtor pela manhã e esquecer o resto. Contar para ele que estava piorando. Ela se levanta para limpar a poeira de gesso do rosto, mas para no meio do caminho até a porta. Foi um barulho que ela ouviu. Parecia que estava vindo de baixo. Outro barulho. Ela definitivamente ouviu algo. Tem alguém na casa dela? Olá? Ela grita. Melhor você ir embora, seja quem for. Meu marido vai chegar em casa logo e não ficará feliz. Os ruídos parecem ter parado. Talvez ela estivesse imaginando coisas. Quem roubaria uma pobre velha, afinal? Ela não tinha nada que valesse a pena levar. Ela ainda precisa lavar o gesso do rosto. Ela escuta por um momento e, quando não ouve mais nada, abre a porta do quarto e grita. No dia seguinte, uma criança olha chocada para a casa. Houve um terremoto? Como uma casa pode ficar assim? Toca a campainha, sem resposta. Ela batem na porta e se surpreendem ao achá-la aberta. Vovó! A criança chora na casa silenciosa. Sem resposta. A criança entra e olha ao redor. A casa está uma bagunça. Pedacinhos de gesso caíram das paredes e do teto. Prateleiras caíram, derramando seu conteúdo, e há vidro quebrado de lâmpadas estilhaçadas por todo lugar. O menino vê a porta aberta e luz acesa no quarto da avó ao olhar para as escadas. Vovó, você está aí em cima? Ainda sem resposta. A criança sobe as escadas nervosamente. Ela caminha silenciosamente até o quarto e entra na fresta de luz que vem da porta entreaberta. A criança empurra a porta e encontra a avó no chão. Só que não é a avó dele. Isso se assemelha à avó dele, mas parece que foi esticada e torcida, com o corpo em ângulos sem articulações. A criança está paralisada de medo, incapaz de fazer qualquer coisa além de encarar. Mas o pesadelo ainda não acabou. A criança está estarrecida. Porque a avó dele ainda está viva. Infelizmente, relatórios como esse são muito comuns nesta pequena cidade, que é assolada por ataques do SCP-783, também conhecido como o Homem Torto. O SCP-783 é uma criatura anômala extremamente perigosa que atualmente está assolando a população de Tenby, uma pequena aldeia rural em Oxfordshire, Inglaterra. A cada 12 anos, durante os meses de outono e inverno, o SCP-783 entrará em um período de comportamento hostil, que dura aproximadamente 70 dias, durante os quais ele irá mirar e atacar pessoas que estão dentro de casa e sozinhas após o pôr do sol. Alvos do SCP-783 perceberão que o prédio onde estão se deteriora rapidamente, gerando danos e problemas estruturais. Normalmente surgem como fendas na fachada do prédio, conferindo-lhe um aspecto torto. Infelizmente, embora a Fundação assegurar conter, proteger, esteja ciente tanto da localização quanto dos períodos em que o SCP-783 opera, até agora não conseguiu prevenir nenhum ataque. Além disso, a Fundação ainda não conseguiu produzir nenhuma imagem nem uma descrição física do SCP-783 devido ao efeito que ele tem sobre o equipamento de gravação. Câmeras configuradas para registrar a anomalia só produzem imagens distorcidas, tornando sua aparência um enigma. As vítimas do SCP-783 enfrentam um destino, em muitos aspectos, pior que a morte. Seus corpos sofrerão deformações extremas, pois seus ossos sofrem dezenas de fraturas e são esticados e torcidos em várias direções não naturais. Em seguida, são curados pela rápida geração de cartilagem e pelo crescimento de pele extra para cobrir os novos membros alongados, deixando as vítimas como um nó deformado de extremidades nodosas. Alguns dos casos são bastante graves, com uma vítima tendo apenas o antebraço estendido para mais de 2, 4 metros e outra que foi esticada para 12 metros e meio. Apesar das graves lesões sofridas, a maioria das vítimas ainda está viva após os ataques.
embora na maioria das vezes fiquem completamente paralisadas, em estado vegetativo persistente, ou ambos. 27 vítimas do SCP-783 estão em cuidados de longo prazo numa ala de um hospital local, requisitada pela Fundação especialmente para seu cuidado e tratamento de 783 vítimas, assim como várias anomalias que a Fundação assegurar, conter, proteger, investiga e contém. Muitos dos residentes de Tembe parecem ter algum conhecimento do Homem Torto, e a anomalia se tornou algo como um bicho-papão local. Pesquisadores documentaram crianças de uma escola local cantando uma cantiga que parece explicar as origens da criatura. Diz assim: vivia um homem torto, que fez um acordo torto. Ele mantinha uma bengala torta e sua captura em um cesto torto. Ele roubou uma criança torta que chorou um grito torto, e aquele pequeno homem torto foi quebrado na roda. Um mês antes de um recente período de atividade do SCP-783 começar, um pessoal da classe D-209, foi enviado para morar em uma casa de propriedade da Fundação na vila. Equipamentos de gravação de áudio e vídeo foram colocados na casa toda, mirando a classe D, na expectativa de obter informações caso ocorresse algo. 43 dias depois que ele começou a morar na casa, finalmente algo aconteceu. Uma noite, enquanto estava na cama lendo um livro, D-209 ouviu barulhos no térreo da casa. As câmeras no primeiro andar sofreram corrupção e mostraram apenas uma distorção se movendo pela casa. Quando D-209 tentou sair do quarto e escapar da casa, ele encontrou imediatamente o SCP-783. Durante um período de tempo que durou aproximadamente 5 horas, seus ossos foram quebrados várias vezes e reajustados repetidamente, deixando D-209 uma massa retorcida de carne e osso. Curiosamente, ao mesmo tempo em que o D-209 era atacado, todas as 27 vítimas anteriores do SCP-783 no hospital tiveram convulsões violentas, mesmo a maioria tendo sido declarada clinicamente morta, e o restante completamente paralisada. Também simultâneo ao ataque foi um evento sísmico nos arredores da cidade, e os detalhes revelados por este evento foram tanto esclarecedores quanto extremamente perturbadores. A equipe da Fundação foi enviada ao local do terremoto para verificar se havia ligação com o SCP-783. Eles encontraram um grupo de moradores irritados, possivelmente frustrados pelos frequentes eventos paranormais na cidade e pelo escasso progresso para detê-los. Depois de um impasse tenso, a agente da Fundação, Collins, disparou sua arma ao ar, dispersando a multidão rapidamente. Sem distrações, os agentes iniciaram a sério a investigação. A resposta ao ataque indicou que o SCP-783 ainda estava vivo, com objetos emergindo da Terra. Após inspeção detalhada, foram identificados como dedos dos pés humanos alongados. Uma equipe de escavação foi enviada ao local, e no dia seguinte, uma vala comum foi descoberta. Estava repleta da massa deformada de aparentes vítimas do SCP-783. Seus corpos distorcidos e esticados estavam bem conservados, mesmo enterrados diretamente no solo, todos de cabeça para baixo, com os braços mais fundos na cova. Um pesquisador tentava coletar uma amostra de tecido de um corpo. O chão abaixo dele cedeu, e ele caiu na cova. Ele caiu na massa emaranhada de membros que se moviam sob seu peso, e ele desapareceu na cova abaixo deles. A agente Collins rapidamente achou uma corda, prendeu-a na cintura e foi na cova, instruindo a equipe a puxá-la quando sinalizasse. A agente Collins desceu na cova sob os corpos, e após vários minutos ela foi retirada, embora sem o pesquisador desaparecido. No fim da investigação, o SCP-783 estava morto. Ela descreveu após um briefing que encontrou um local anômalo sob o solo, abaixo das vítimas do SCP-783, e ficou tão perturbada que recebeu uma licença temporária. A Fundação precisava de mais informações, selecionando rapidamente uma equipe da classe D para explorar a anomalia subterrânea. O D-2172 foi equipado com dispositivos de gravação de áudio e vídeo, ferramentas científicas e uma arma, e foi descido ao poço com um guindaste. Seu cabo conectado à superfície enviaria as informações coletadas de volta, bem como serviria como sua linha de vida para a superfície. Enquanto o D-2172 era baixado além da massa de cadáveres para a escuridão, ele experimentou uma sensação de vertigem, antes de perceber que os efeitos anômalos se estendiam também à gravidade, que havia se invertido, e que ele precisaria começar a subir para descer ainda mais no poço. Em breve, ele saiu do buraco cercado pelos braços estendidos dos cadáveres e emergiu em um mundo aberto com um céu nublado.
Parecia exatamente com a cidade de Tembe, com os mesmos prédios presentes lá, como em nosso mundo. O mundo parecia estar desabitado, sem nenhum sinal da Fundação assegurar, conter, proteger, sem nenhum sinal do pesquisador. O D-2172 começou a investigar os prédios, e os encontrou todos vazios também. Embora infelizmente tenha encontrado sinais de uma luta em uma casa, com o que parecia ser evidência do falecimento do pesquisador desaparecido. Continuou explorando a área, descobrindo que as propriedades anômalas se estendiam até as fronteiras. Quando o Classe D saiu da cidade para o norte, após percorrer vários quilômetros, de algum modo voltou à borda sul da cidade. O D-2172 foi ordenado a voltar ao ponto de entrada, mas foi abruptamente parado por uma vítima deformada do SCP-783 estendida na estrada à sua frente. O D-2172 atirou na entidade, mas ela não reagiu, e ele foi forçado a recuar para a floresta próxima. Após alguns minutos, ele parou para descansar quando avistou algo mais. Ao longe, o Classe D viu o que parecia ser uma gigantesca árvore de bétula branca, e ela estava vindo em direção a ele. Conforme a árvore viva se aproximava, ficou claro que não era uma árvore de verdade. O que pareciam ser galhos eram dedos ossudos estendidos que ele usava para andar. Os longos dedos semelhantes a galhos saíam do topo da árvore, onde o D-2172 podia ver sua origem. Esses galhos eram os dedos alongados do pesquisador desaparecido da Fundação assegurar, conter, proteger. O D-2172 correu para a cidade com a gigantesca árvore viva o perseguindo, disparando sua arma quando possível, mas sem conseguir detê-la. A transmissão visual logo foi perdida, enquanto o áudio continuava a transmitir os gritos do D-2172. Mas isso não foi o fim da expedição. A equipe local se surpreendeu com a aparição da criatura. Após horas, presenciaram a corda sendo puxada 2 vezes, sinal para recolhê-la. Uma equipe médica foi enviada ao local para prestar cuidados imediatos ao D-2172 e começou a recolher a linha. Após vários minutos, eles avistaram o arnês que deveria estar preso à D-2172, mas sem nada nele. Eles continuaram a puxar, mas o arnês ficou preso na massa de cadáveres no poço. Perceberam então que na verdade não estava preso. Havia uma mão segurando o arnês. Era a mão do D-2172. A equipe puxava enquanto o braço do D-2172 se esticava para fora do buraco, ultrapassando 3 metros. Mas eventualmente, a resistência se tornou demais. O D-2172 perdeu a aderência e foi visto afundando de volta na massa de cadáveres dentro do buraco. Após a expedição, decidiu-se que apenas equipes de operações especiais e forças-tarefa móveis explorariam a perigosa localização anômala no futuro. Pelo menos 3 dessas expedições foram realizadas, embora os detalhes permaneçam classificados por enquanto, e talvez seja melhor se continuarem assim. A Fundação Assegurar, Conter, Proteger seguirá monitorando Tembe para entender mais sobre o SCP-783 na esperança de encontrar uma forma de contê-lo e seus fenômenos associados. Devido à dificuldade em conter a anomalia, ela foi classificada como Keter, e um prédio local adjacente ao Hospital Tembe foi requisitado e designado como Local Provisório 5, para acomodar o aumento da presença da Fundação. Enquanto a Fundação Assegurar, Conter, Proteger estuda a perigosa e misteriosa anomalia, é necessário recuperar as vítimas do SCP-783, catalogar os danos e incinerar os corpos. Agora, assista a outra entrada dos arquivos do Dr. Bob. E certifique-se de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhuma anomalia, enquanto mergulhamos cada vez mais nos arquivos classificados da Fundação Assegurar, Conter, Proteger. Legendas pela comunidade Amara.org.